Nem Kira nem Ellie tancam o Sherlock Holmes e Professor Moriarty, e esse anime prova isso. Vem ver. Rocker Drawing. Salve, mano, 77 Online, e dessa vez um vídeo um pouco diferente de recomendação, que é um anime que ele teve uma certa repercussão lá fora, mas eu vejo praticamente ninguém falando dele no Brasil. Eu acho que é às vezes um dos males de alguns animes mais curtinhos, esses de duas temporadas, 12 episódios, uma coisa contida lá com menos de 30, normalmente termina a temporada e ele desaparece do mapa. E o anime de hoje é Yukoku no Moriarty. Talvez você veja como Moriarty the Patriot, Moriarty o Patriota, que para quem não sabe, esse personagem, essa série em todo, é baseada no maior vilão do Sherlock Holmes. Para quem não teve acesso aos livros dele, que não teve, por exemplo, interesse, eu acho que isso até é uma boa porta de entrada, por ter toda essa atmosfera, estilo narrativo de quem gosta de anime, que eu achei muito maneiro. Inclusive, eu não tinha visto nenhum filme de Sherlock, visto nenhum livro dele, e comecei a ir atrás depois de assistir esse anime. Não que ele seja real, mas eu vou tocar nesse assunto. E basicamente a sinopse dele, ao invés de mostrar o ponto de vista do Sherlock Holmes resolvendo os crimes, a gente mostra o ponto de vista do vilão arquitetando os crimes, porque no fim das contas, você que vê os 4 livros do Arthur Conan Doyle, né, o autor original que fez o Sherlock Holmes, você só descobre a existência do Moriarty no que seria, em tese, o último livro, em que o Sherlock percebe que todos os casos que ele solucionou até agora apontavam mais ou menos para uma raiz, para uma pessoa que estava manipulando por trás dos panos as coisas, uma tese com uma facção, que até o próprio Napoleão chamava, quer dizer, o próprio Sherlock chamava o que o Moriarty era o Napoleão do crime, o Big Boss total daquela época vitoriana, sabe? Sente o clima de aquelas carroças, uma era meio industrial, cartola, povo vestido de terno, pura elegância, mas ao mesmo tempo é um período com aquela nobreza que desprezava 100% os trabalhadores, as pessoas de famílias pobres e tal. E basicamente nesse contexto que o Moriarty, uma coisa que é inventada pelo anime, já que, claro, né, eles vão dar o ponto de vista deles, vão dar uma suavizada, tornar ele numa aura de justiceiro, né, não simplesmente um criminoso que queria benefício próprio. O Moriarty do anime, ele tem o objetivo de tornar o mundo melhor, é simplesmente isso, de que ele vê que essa sociedade baseada na nobreza, de família rica, de descendente, que não contribui nada para a sociedade, só quer ostentar, esbanjar e acumular mais riqueza, enquanto a galera está sendo explorada na absoluta miséria, né? Os servos que vestem roupa suja, vivem no ambiente todo maltrapilho. O Moriarty é basicamente um caçador de nobres, mas não qualquer nobre. Ele basicamente usa o poder de estratégia, de inteligência dele, que aí entra uma pegada meio Death Note, para basicamente desvendar quais atos imorais ou até crimes mesmo que o nobre cometeu, e faz com que os próprios servos do nobre, as vítimas desse nobre, se vinguem dele. Então, dá um exemplo. Se, por exemplo, ele tem, sei lá, um cara que ele trata mal o funcionário, ele seja por agressão, seja por um tratamento ruim, por exploração, por não permitir que aquela pessoa tenha uma condição de vida boa, ter sido responsável por uma tragédia na vida daquela pessoa, por exemplo. A gente tem um caso bem pesado de que uma família perde o filho porque o nobre não quis acolher o próprio médico, compartilhar com o médico com o atendimento que a mulher precisava para parir, né, a mulher grávida do próprio funcionário dele. Falou, não, meu médico é só para elite, ele não mistura com a relé. E nisso o Moriarty, aí que tá a pegada dele que faz ele ser muito inteligente, que ele tem esse propósito de exterminar os nobres corruptos, que praticamente todos que aparecem no anime, mas ele chega nas pessoas que são prejudicadas por ele e instiga a pessoa a cometer o crime. E isso faz com que, por exemplo, quando qualquer polícia vai investigar, ela chega à conclusão que a pessoa estava sendo prejudicada, por isso ela cometeu o crime por livre e espontânea vontade. Mas na verdade não, foi o Moriarty que dá o plano praticamente na mão da pessoa, faz com que ela tenha fácil acesso às ferramentas, cria todo um contexto
para que seja o crime impossível de chegar nele. Mas aí que tá a graça, né? Onde que entra o Sherlock nessa história? Basicamente, a única pessoa que consegue acompanhar a linha de raciocínio do Moriarty e perceber que tem alguém por trás e que foi simplesmente arquitetado por uma pessoa é justamente o Sherlock. Mas nesse caso, o Moriarty usa isso ao próprio favor. Então ele às vezes comete um crime, ou no caso faz alguém cometer um crime, e sabendo que o Sherlock vai investigar, e já considerando essa investigação, ele deixa, às vezes, por exemplo, uma pista falsa, ou ele faz com que o Sherlock tenha consciência ao mesmo tempo do crime que foi cometido pelo nobre e não só o da vítima do nobre que assassinou. Então, justamente instigando o Sherlock a também questionar a qualidade moral, né, daquele universo, e dessa questão do Moriarty ser um personagem ambíguo, né, de você, por exemplo, putz, será que vale realmente a pena prender ele se em tese ele tá purificando a sociedade? Putz, isso é muito Death Note, né, esse dilema moral que, beleza, ele tá cometendo um crime para evitar uma cascata de outros crimes que seriam cometidos, que já estavam sendo cometidos por aquele pessoal, que gera umas discussões morais assim bem interessantes. E por que eu digo que o Moriarty ele é mais inteligente do que o Kira e o Elliot? É uma questão muito simples, que é tecnologia. Você pega o Death Note, eles têm estratégias, né? Basicamente um xadrez, mas totalmente calcado, totalmente baseado em tecnologia, em informação rápida, em contatos, pesquisas de redes sociais, internet, mídia, celular. Então é tudo muito acessível para eles chegarem às conclusões. Enquanto a questão tanto do Moriarty quanto do Sherlock, para eles chegarem nas conclusões sobre os crimes, seja a personalidade das pessoas e comportamento, tudo, é uma coisa muito mais trabalhosa, muito mais presencial. Então, se ele quer saber a rotina de alguém, ele precisa de alguém para perseguir essa pessoa e anotar todos os passos. Ele tem que observar, às vezes por meses, anos, um comportamento para traçar um padrão e bolar um plano. Quando ele vai envenenar alguém, ele tem que pensar nas questões químicas, se vai deixar rastro, a forma de investigação e tudo mais. O que, para mim, tem muito mais mérito, um conjunto a mais de conhecimentos, seja sociais, comportamentais, psicológicos e matemáticos, para que uma situação ocorra como planejado, do que você ter toda uma bagagem moderna, né? Que é no caso do Death Note, passando em tese nos anos 2000, eles têm muito mais regalias que permitem que eles façam aqueles planos mirabolantes, né? Muito mais recurso, muito mais contato para aparecer e se disfarçar. E é por isso que imagina o estrago que um Moriarty ou um Sherlock faria nos anos 2000. Às vezes um Death Note, por exemplo. Nossa, ia ser impossível pegar pelo nível de inteligência, de raciocínio, de estratégia. E ainda sim tendo esse clima de Death Note, de um jogo de caça e rato, de gato e rato, caçando um ao outro. No caso, o Moriarty manipulando o Sherlock a não pegar ele, não ver benefício em pegar ele, enquanto o Sherlock querendo descobrir quem que é o mandante desse crime, porque uma diferença grande entre o Kira e o Moriarty é justamente essa questão sociável. Então, enquanto o Kira só foi ter aliados, em tese, com a Misa por conta de ela ser muito perigosa, e na segunda temporada, aquele cara deletar, né, por conta de ele estar mais relaxado, em relação a dele ter subestimado o próprio Nigger e o Melo, e é muito diferente da relação com o Moriarty, que desde o começo ele está o tempo todo conseguindo aliados, pessoas influentes, seja militares, altas patentes, ou seja aposentados, outros nobres da sociedade, até específicos, né, que concordam com o plano de crime dele, sabendo conquistar as pessoas, mesmo a convencer a uma coisa negativa, em tese. Ele consegue dobrar as pessoas a conseguir justamente expandir esse império dele de influências ao ponto de ele ter contatos em todos os ambientes, ele ter especialistas em armas, especialistas em estratégia. E aí que entra uma certa maluquice que eu acho muito maneiro, é que ele não se restringe apenas aos livros do Sherlock Holmes, como também ele tem algumas presenças ilustres dessa época vitoriana e até em questões futuras. Então, por exemplo, um dos aliados que o Moriarty consegue é o próprio Jack o Estripador, que ali eles mostram que, na verdade, ele planta essa figura na mídia, assim, ele começa a divulgar esse personagem para assumir a culpa de outros assassinatos de outras pessoas. Então, no caso, para encobrir quem era interessante para ele, ele fala assim, não foi aquela pessoa, não foi aquele grupo, foi o Jack Stripador, que ele, em tese, tinha inventado. Isso porque ele sabia que se as séries de assassinatos causadas, às vezes, pelos plebeus
tomasse as repercussões e, no caso, uma crise política, estava culminando para acontecer uma guerra civil naquele país. Então, às vezes, quando tivesse notícias negativas da polícia, notícias negativas da plebe, o Moriarty fazia com que ele mesmo assumisse a culpa, seja como o próprio Jack Stripador ou outras alcunhas, para que despistasse essas rivalidades, essa polaridade que estava se formando na sociedade, que culminaria numa guerra civil se ele não impedisse cometendo mais crimes. É como se fosse uma forma de ele criar um inimigo em comum para que a sociedade, todo mundo odiar ele e não se rivalizar entre si, já que se ele não fizesse nada, ia estourar uma guerra civil. Era até um plano do real vilão da série, no caso até que eventualmente tanto o Moriarty e o Sherlock eles começam a ter esse inimigo em comum, que é, muito maneiro, eles chegando a essa conclusão e percebendo os impactos disso, tentando frustrar os planos de uma terceira mente manipuladora, que, é lógico, eu não vou dar spoiler, né, vou deixar aqui que vocês vejam, e é muito interessante que não só eles brincam com essa figura do Jack Stripador, que, pra quem não sabe, realmente não tinha nenhuma aparição com os livros, né, do Sherlock Holmes, mas também aparece James Bond 007, totalmente aleatório, me pegou 100% desprevenido, mas sim, a gente tem até uma versão vitoriana de James Bond. Então, ao invés de ter o carro tecnológico, na verdade, numa época que todo mundo andava de charrete, então só dele ter um carro já fazia com que virasse uma característica dele. Ainda tem o mesmo mestre das armas, com as bugigangas, ele é meio secundário, mas é no mínimo interessante que o Moriarty consegue o James Bond como parte da trupe dele, além do Jack Stripador e outros personagens, né, no caso, que já seriam da equipe dele nos livros do Sherlock Holmes. E no caso você já tenha tido contato com livros, você vai perceber que alguns capítulos se referenciam diretamente a casos do livro. Então, aquele Enigma de Vermelho, o primeiro livro do Holmes, que mostra ele conhecendo o Watson, também acontece no anime, a mesma questão deles estarem dividindo um apartamento, do Watson ser médico, o mesmo esquema. No caso, a única coisa que muda mesmo é a personalidade do próprio Holmes, que em vez de ser um cara mais velho, mais rabugento, ele é mais extrovertido e meio garanhão, ele é mais novo também, então eles têm uma pegada diferente em relação ao personagem, né, do Sherlock Holmes, assim como eles também tomam essa liberdade com o próprio Moriarty, né, que se você pesquisar na internet fotos do Moriarty original, ele é um velho carrancudo, meio gargamel, um bicho horroroso assim, e botaram ele num padrão estético de anime, né, mas eu particularmente não vejo problema, né. Faz parte da graça, a estética também meio gótica, aliada com essa coisa vitoriana. Eu acho muito maneiro a estética que eles abordaram para contar esse anime. E ele curtinho, pô, 2 temporadas, mais ou menos em menos de 30 episódios, dá pra maratonar fácil, e com o final fechado. Como eu digo fechado, tipo assim, ele parece fechado, dá a impressão que ele acaba de um jeito que não tem como continuar, mas, em tese, ele tem bastante capítulo do mangá após o fim, que eu praticamente não tenho ideia de como que eles continuaram. Tem mais ou menos uma pista, assim, mas eu particularmente, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre o que acontece depois do fim do anime, já que caso vocês tenham ficado interessados, que era que eu fale mais desse universo, que eu acho bastante interessante, seja pela história, estética, as brincadeiras, a questão do mistério, investigação, um dando pistas pro outro e tal, mas essa questão social. E agora eu queria saber de vocês se vocês já conheciam esse anime, se conhecem algum anime mais ou menos desse estilo que querem recomendar pra mim, pra às vezes eu fazer um vídeo sobre, não só anime, né, porque aqui é legal de qualquer coisa dark, então seja um jogo, seja um anime, um filme que tenha mais ou menos essa estética, ou seja visual ou uma trilha sonora roqueira, tá 100% dentro do perfil aqui dessa comunidade que eu tô querendo montar. Beleza? Falou, sim, fui.